galera, daqui a pouco vamos iniciar o nosso culto na Igreja Metodista Wesleyana Kennedy, com a palavra abençoada do nosso pastor. Toninho acabou de entrar agora. Quem for entrando aí, pessoal, pode compartilhar no vídeo, viu? Pra gente conseguir alcançar o máximo de pessoas possível para proclamar a palavra de Deus. Toninho, sempre fiel, tá ali assistindo. Que bom. Bem-vindo, Toninho, meu presbítero abençoado. Graças a Deus, estamos iniciando a nossa live. Agradecidos a Deus pela sua boa presença em nosso meio, pela oportunidade que Ele nos dá de mais um dia de vida abençoada. Queremos agradecer a Deus, queremos agradecer a todos que estarão participando conosco. E eu sei que o Senhor está nesse negócio. Glória a Deus. Dani está aí entrando também pelo Instagram, Claudete pelo Instagram. Bem-vinda, Dani, bem-vinda, Claudete. Um abração, saudade. Estelma mandou um tamo junto aqui. Ei, Estelma, bem-vindo. Nós hoje não teremos conosco o João Vitor, ele está um pouco indisposto. E nós mandamos um abração para o João Vitor e sua família. Graças a Deus. Glória Que a Deus. bom que você está conosco nessa noite. Amém, glória a Deus. Laninha, Aleluia. o Lelê também entrou. Ô Lele, Laninha, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Irmã Gina. Dona Georgina. Rômulo, Tim. Ô Tim, um abraço, meu querido. João Vitor e família. João Vitor, um abraço. João Vitor não pôde estar conosco hoje, mas está lá, junto conosco. Nós iremos ler um texto da palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite. E eu sei que Deus sempre fala conosco. E nós temos orado pedindo a Ele para que hoje, mais uma vez, Ele, por sua infinita bondade, por sua misericórdia, fale conosco. O texto escolhido é no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, que diz assim a palavra do Senhor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E disse-lhes: O que está escrito na lei, como você lê? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E ele disse: Respondeste bem, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, dizendo: Disse um certo homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando e se retiraram, deixando meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo também passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares,
eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faça da mesma maneira. Nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a bênção do Senhor. Amado, doce e querido Espírito Santo do Deus vivo, ser com a tua igreja, ser conosco, usa-me como instrumento da tua vontade e ser, ó Deus, o nosso guia. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Meus queridos, nesse texto que lemos, nós observamos que no primeiro versículo aparece um cidadão que, além de teólogo, ele também era conhecedor do direito judaico. E esse homem, ele se aproxima do Senhor Jesus Cristo, fazendo uma pergunta, dizendo, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Claro que ele sabia o que ele deveria fazer. Ele era um doutor da lei, ele tinha todo o conhecimento da palavra de Deus. Mas, na verdade, o que ele queria era testar o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus pergunta para ele, o que é que está escrito? Como é que você lê? E ele diz, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse, olha, disseste bem, vai e faça isso e viverás. E ele disse, mas e quem é o meu próximo? Ele, tentando dissimular, fingindo não entender, faz mais uma pergunta, e quem é o meu próximo? Então o Senhor Jesus Cristo começa a narrar uma história que ela traz uma contraposição, porque Jesus usa exatamente um samaritano, que era um tipo de pessoa rejeitada pelo judeu, tida como imunda, não reconhecida no cenário espiritual, e Jesus usa exatamente esta figura, e diz, descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, retiraram, deixaram meio morto. E aqui começa uma história. A história de um sacerdote que passa pelo mesmo caminho que estava aquele homem ferido, ele passa de lado, ou de largo, como diz a Bíblia. Vem um ajudante do sacerdote, que era um levita, que também passa de largo. E aí entra na história, contrapondo o ponto de vista judaico, que é exatamente um samaritano, uma pessoa que não era reconhecida no meio do povo de Deus. E a Bíblia diz que este homem, chegando ao pé daquele local, ou daquele senhor caído, olhou para ele e teve íntima compaixão e cuidou dele. E é interessante observar que ele atou as feridas, deitou vinho e azeite, colocou aquele moço sobre a sua cavalgadura, levou até uma estalagem e pediu que o homem cuidasse dele, o dono da estalagem. Dá 2 dinheiro correspondente a 25 dias de hospedagem. Há alguns que chegam a dizer que dá até 60 dias. Eu prefiro esse ponto de vista de 25 dias. E ele diz, olha, pode gastar, cuide desse cidadão. Se você gastar mais do que eu estou te dando, quando voltar nós acertaremos conta. E Jesus disse, olha, quem te parece que usou de misericórdia? E ele diz, olha, o terceiro, no caso, o bom samaritano. E Jesus disse, olha, vai e faça da mesma maneira. Mas, meus queridos, eu queria rapidamente falar, buscando aqui 3 ou 4 pontos essenciais desse texto, que o primeiro é exatamente a palavra amor. Uma das coisas essenciais na vida do crente é a palavra amor.
E foi exatamente o que Jesus perguntou para ele e ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E no final desse versículo ele diz: e o próximo como a ti mesmo. A base do Evangelho é o amor. Dizer que a base do Evangelho é o amor não significa você dizer sim a tudo ou não corrigir alguém. E essas correções elas devem ser feitas baseadas na palavra de Deus e com muito amor, para que a pessoa possa perceber que existe a graça de Deus no coração daquele que faz tal coisa. É interessante observar que o Senhor Jesus Cristo, ao fazer a pergunta, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Nós vamos perceber que, de acordo com a resposta dele, tributa o amor a Deus, se esvazie de si. Não está aqui no Instagram, só um minutinho. Aleluia. Eu vou botar aqui o sinal. Aleluia. Então veja bem, há um esvaziar daquele que quer Deus, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e ao próximo naquele coração para nada. É a presença total de Deus naquela vida. É a presença do Espírito Santo de Deus naquele coração, de tal modo que não tem espaço para outra coisa. A ausência de amor nos torna seres primitivos. Nos tornamos um ser primitivo. Nós criamos muro de isolamento, criamos uma mentalidade egoísta, temos no nosso coração ressentimento e dor. Uma vida sem amor é uma vida sem propósito e é uma vida vazia e solitária. É importante ter amor. É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 8: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não olhou para o nosso pecado. Deus não olhou para o nosso estado lastimável de miséria. Ele olhou e nos amou a tal ponto de dar o seu Filho. Mas depois nós vamos encontrar Paulo falando que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5. Sim, amados, é preciso entendermos que há a necessidade de ter amor em nosso coração, sobretudo para com o próximo. E não tem como eu dizer que temo a Deus, que eu sirvo a Deus, mas eu não amo o meu próximo. E esse momento é um momento especial para demonstrarmos o nosso amor. O segundo ponto que eu vejo nesse texto, e eu chamo de um coração ferido. Um coração ferido. Veja, senhores, meus amados irmãos, que aquele moço que caiu nas mãos dos salteadores, foi espancado, roubado e estava meio morto no chão. Os seus sonhos, as suas esperanças, o seu projeto de vida passou a, de uma certa forma, não existir, porque ele não sabia se teria condições de sobreviver. Era triste o momento que ele estava passando, abandonado, rejeitado, roubado, espancado e jogado em uma sarjeta qualquer. Quantas famílias estão assim? Quantas vidas estão sofrendo assim? Quantos lares estão feridos? A angústia tomou conta do seu coração. Os seus sentimentos exacerbados desmotivam toda a sua história. Quantos pais preocupados na educação dos filhos? Quantas mães sem saber como alimentar os seus filhos? Quantos lares chorando, sofrendo, e alguns deles sem ter a direção de Deus. Mas era esse o estado que estava aquele moço que foi espancado pelos salteadores, perdendo as suas esperanças, perdendo os seus sonhos. Que bom! Louvado seja Deus! Que bom que por aquele caminho ia passando um sacerdote. Sim, porque é isso que nós esperamos de um sacerdote, que estenda a mão, que acolha, que ajude, que abençoe, que mostre um caminho. E a Bíblia diz que por aquele caminho ia passando um sacerdote, mas a decepção, a frustração nos mostra que ele passou de largo.
não se preocupou com o sofrimento humano. A Bíblia continua dizendo que por aquele mesmo caminho ia passando um levita, auxiliar do sacerdote, mas seguindo o exemplo do seu chefe, também passou de largo. Não se preocupou com o sofrimento daquele homem ferido, daquela família ferida. Também pudera, porque ele ia fazer exatamente o que ele aprendera com o seu mestre. Ele não podia dar nada mais do que ele tinha aprendido. Ou seja, ninguém pode dar nada daquilo que não tem. Mas a Bíblia diz que um samaritano também ia passando por aquele lugar. E chegando ao pé daquele senhor, o seu coração foi movido por uma íntima compaixão. Compaixão, amor, misericórdia, desejo de cuidar das pessoas, vontade de ser útil. E a Bíblia diz que ele, eu quero ler o versículo, a Bíblia diz: aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Olha que coisa linda. Cuidou dele. Cuidar de alguém, às vezes, implica em esquecer da própria vida nossa. Ele esqueceu da sua viagem, esqueceu do seu tempo, ele esqueceu da sua cavalgadura, do seu azeite, do vinho, das ataduras com as quais atou aquela ferida. E não só isso, esqueceu também do seu próprio dinheiro. Tudo para cuidar de um homem ferido. Tudo para levar esperança a um coração desnutrido da esperança. E ele leva até aquela casa de hospedagem e ao chegar lá, manda cuidar dele. Muito lindo isso. Alguém que se preocupa com alguém. Alguém de quem ninguém esperava nada, não dava nada por ele. Mas ele resolve cuidar daquela família. Quantos em nossos dias sofrendo e às vezes, dado a pressa, dado a preocupação, dado as situações momentâneas, passamos de largo. Mas aquele homem parecia ser importante. Ele tinha um cavalo para a viagem, para a sua montaria. Ele tinha todas as ferramentas necessárias para uma boa viagem, confortável. Ele tinha dinheiro, abriu mão de tudo para cuidar daquele homem ferido. Que poderia em nossos dias ser eu, ser você. Precisamos de acolhimento, precisamos de ajuda, precisando de uma palavra. Mas foi aquele homem que não tinha nada a ver com a história que se prestou a esse papel. O terceiro ponto que eu destaco aqui é a prestação de conta. Veja bem que o texto começa falando acerca de um doutor da lei que não estava preocupado com a lei, estava preocupado em deixar o Senhor Jesus Cristo em situações difíceis. E ele usa, o Senhor Jesus Cristo usa de forma também inteligente para fazer pergunta, quando ele cita o versículo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Vamos perceber que um sacerdote passa de largo, um levita passa de largo, mas esse homem não só acolhe, não só resolve o problema, não só se preocupou com o sofrimento humano, mas também ainda deixou um cheque, vamos dizer assim, assinado em branco, dizendo: tudo quanto você gastar com ele, na volta eu pago. Isso é prestação de conta. De uma coisa eu tenho certeza: todos nós, um dia, prestaremos conta diante do nosso Deus. Todos nós sabemos o que é o certo e o que é errado. E uma das coisas mais assertivas que tem na palavra de Deus para todos nós que servimos o Senhor é a palavra que diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo.
A preocupação do Senhor Jesus Cristo, livrar aqueles que estão destinados à morte, aqueles que estão sofrendo, aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus e que precisam ter um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, o qual o João escrevendo diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, queridos, um dia haveremos de passar por uma prestação de conta. A Bíblia diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Tudo que você tem preparado, para quem será? Prestaremos conta diante de Deus. E para finalizar, o quarto ponto é a gratidão. Nada mais importante, nada mais belo na vida do ser humano é saber ser grato. Aquele homem ferido, abandonado, sem esperança, é acolhido. O texto não diz, mas eu fico tentando tirar minhas inferências aqui e percebo o gozo da alma dele em poder voltar e ver os seus filhos, sua família, ter o seu projeto de vida reanimado, reativado, depois de ter sido acolhido por alguém que ele não conhecia. Tamanha deveria ser a alegria e a gratidão do seu coração. Como é bom ser grato àqueles que nos ajudam, àqueles que nos abençoam, àqueles que cuidam de nós, àqueles que no momento de tristeza, ele chega e diz, olha, eu estou com você, conte comigo. Como é grato, acima de tudo, um coração que conhece a Deus, larga o mundo das drogas, dos vícios, da perdição desse mundo, é transformado, libertado, e agora o seu coração só quer saber do Senhor. Não tem mais espaço para nada, e acontecerá exatamente o que está escrito aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Esse versículo está simplesmente dizendo que eu, você, aqueles que conheceram a Deus, não tem na sua vida mais espaço para nada. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. E você que está nos ouvindo, se você sentiu o desejo de entregar sua alma ao Senhor, quem sabe você está ferido igual aquele moço, talvez usaram de algumas artimanhas e o teu coração está dilacerado. Você talvez não teve a experiência ou a oportunidade de conhecer Jesus. Nesta tarde, quase noite, eu quero dizer para você que Jesus te ama, que Jesus está te convidando para viver uma real experiência com Ele e ter esse amor dentro do seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Pai, nós queremos te agradecer. Agradecer pela tua palavra, pelas pessoas que estão nos ouvindo, e que a mão do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada vida. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoe sobretudo cada participante dessa live. Nós colocamos em tuas mãos, agradecidos, em o nome de Jesus. Nossos agradecimentos a você e dizer para você, o meu nome é Pastor Quezado, eu creio que alguns possivelmente não saibam. Pastor Quezado, pastor da Igreja Metodista Wesleyana aqui do bairro Kennedy, Contagem, Minas Gerais. Brevemente estaremos cultuando o Senhor no nosso templo e com certeza queremos receber a sua visita. Deus os abençoe, em nome de Jesus.